Bom dia a todos. A gente vai iniciar nossa aula de planejamento, gestão e princípios de marketing. Na aula passada, a gente viu como funciona um dos pilares do marketing, que é a aplicação do que a gente chama de mix do marketing, ou os 4 P's do marketing, que é o produto, o preço, a praça e a promoção dos produtos. E hoje a gente dá continuidade à nossa aula nesse assunto dos princípios do marketing, no que diz respeito a projeções de cenários e análises de tendências, né? Que é nada menos do que trabalhar de uma forma estratégica as informações que a gente consegue extrair da análise de mercado, né? Então, naquele processo que a gente tem de estudar o mercado, compreendendo quem são nossos consumidores finais, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos concorrentes, a gente consegue muita informação, né? E a partir dessas informações, a gente vai utilizá-las a nosso favor, né? A fim de criar um planejamento, toda uma estrutura de possíveis tomadas de decisões que a gente pode ter no futuro, tá? Então, hoje a gente vai ver algumas ferramentas, né, que a gente pode aplicar para que a gente possa formular essas estratégias de marketing. Talvez a gente não consiga visualizar todas, talvez eu não consiga concluir a aula e se assim não acontecer, a gente dá continuidade amanhã, mas dando ou não, eu peço que vocês fiquem bastante atentos e tirem dúvidas, certo? Questionam porque são ferramentas muito úteis, né? Assim como aquelas que a gente estudou lá nas ferramentas de qualidade, que a gente pode vir a colocar em prática, seja na nossa vida pessoal, seja no futuro cargo de trabalho, ou mesmo como um empreendedor, né? Então, são ferramentas muito básicas, mas que obviamente demandam de muita informação para que a gente possa construí-las. Então, para que ficasse melhor de entender, diferente daquela aula que eu dei para vocês de ferramentas da qualidade, a gente vai visualizar essas ferramentas com uma aplicação prática, que no caso vai ser uma pesquisa, uma análise de mercado real que aconteceu entre 2011 e 2012, certo? Numa análise de mercado que tinha como objetivo verificar a possibilidade da implantação de uma empresa agroindustrial do ramo de filetagem do peixe tilápia, né? O que é a filetagem? É a produção de filés, certo? A produção de filés do peixe tilápia, naquelas bandejinhas, né, de isopor embalada, da mesma forma que a gente encontra, por exemplo, com facilidade o filé do peito de frango e o filé da carne bovina, né? Só que aí voltado ao mercado da tilapicultura. Então a ideia é que essa agroindústria ela fosse implantada no município de Ibaretama, aqui no Ceará, e tivesse como mercado de atuação toda a região do Sertão Central cearense, que é composta aí por, se não me engano, 9 a 10 municípios. Compreendido isso, a gente vai ver agora como que os resultados alcançados nessa análise de mercado elas foram aplicados nas ferramentas que nós vamos estudar. Antes disso, eu preciso da verificação se todo mundo entendeu o exemplo a qual vai estar aplicado. Todo mundo ciente? Ok. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa acessar o documento. Então a primeira ferramenta que a gente vai analisar é a chamada análise externa contextual, né? Lembrando que todas essas ferramentas que nós vamos assistir,
elas dizem respeito a uma formulação de estratégias, né, uma previsão do que pode acontecer no futuro. E aí pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas, como diz a regra do planejamento, a gente precisa fazer previsões para tomar boas decisões de uma forma consciente. Então, na análise, na análise externa contextual, a gente olha para o ambiente onde a empresa ela vai estar inserida, né? E aí esse ambiente ele pode ser dividido em 6 partes. O ambiente sociocultural, a caracterização sociocultural, né, da região, do município onde a empresa está sendo implantada. O ambiente demográfico, né, com todas essas informações que a gente, inclusive lá no plano de negócio da alta disciplina, a gente pesquisa para poder produzir o nosso plano de negócio, né, caracterizar em termos sociais como é que uma cidade se configura, o ambiente econômico, o ambiente tecnológico, o ambiente político-legal e o ambiente natural, né? Então, como o próprio nome diz, é uma análise externa, é o que está fora da agroindústria, da empresa em si, de tudo que está à sua volta. Então, nesse sentido, o que estaria no ambiente sociocultural? Né? Através das informações que foram pesquisadas, né, para a localidade lá do município de Ibaretama, nós tínhamos os seguintes resultados, de forma resumida. Os indicadores sociais e econômicos, eles estavam em crescimento, né? Ou seja, a escolaridade estava legal, o acesso à saúde, à educação, à cultura, tinham números positivos, né? Mudança, através da pesquisa de mercado, foi verificado mudanças no comportamento do consumidor, ou seja, o consumidor daquela região, ele estava buscando novas experiências, né, do que diz respeito ao consumo de produtos, e também foi verificado o desenvolvimento de atividades cooperativistas, né, ou seja, estava surgindo bons exemplos dessas atividades na região. Então, as informações que a gente colocaria aqui para cada um dos ambientes, obviamente vai ser específico de que empresa a gente está falando, de que momento da história a gente está realizando uma análise de mercado, né? Se a gente fosse fazer uma análise sociocultural, nesse mesmo local, talvez as informações hoje fossem completamente diferentes, né? Então, por isso, é uma ferramenta que a gente tem que aplicar de vez em quando. Em relação ao ambiente demográfico, o que se conseguiu verificar? A densidade populacional com taxas de crescimento positivas, ou seja, o índice de mortalidade estava baixo, o índice de natalidade estava satisfatório, né, com um número aceitável de gente nascendo, e outras informações, como, por exemplo, acesso à moradia, entre outros aspectos, eram números positivos. Isso é positivo, isso favorece o surgimento de um novo negócio. Em termos de ambiente econômico, foi verificado que o PIB, o Produto Interno Bruto do município e do estado, e assim como do país, na época estavam em crescimento. A taxa de desemprego estava abaixo do índice do Nordeste, né? Então isso configura-se como informações positivas, né, para que a gente possa caracterizar o ambiente econômico como favorável ao surgimento de um novo negócio. No ambiente tecnológico, a gente verificou que há baixo investimento em tecnologias para o desenvolvimento do setor. Ou seja, o setor que a gente pretende iniciar, que no caso seria a agroindústria de filetagem de peixe. Isso quer dizer que nessa região, né, tanto no município de Baretama quanto do Sertão Central em si, a gente não tinha acesso a inovações tecnológicas, como própria produção de máquinas e equipamentos que a gente iria precisar naquele município ou nos municípios vizinhos. O investimento era baixo ou inexistente. Isso quer dizer que tudo que a gente precisasse de tecnologia, a gente tinha que trazer de
outros municípios ou quem sabe até de outros estados, o que poderia tornar a configuração do ambiente tecnológico da nossa empresa um pouco mais caro do que deveria ser se houvesse, né, outro tipo de investimento. E o que poderia favorecer esse ambiente tecnológico? Justamente o ambiente econômico e o sociocultural se fossem mais positivos. Exemplo, se nessa região tivesse um curso de engenharia de pesca ou engenharia de aquicultura, como a gente tem aqui na nossa região do Vale do Jaguaribe, do litoral leste, como é que queira chamar, né? Nós temos esses cursos e nós temos escolas em escolas profissionais ou nos institutos federais. Isso quer dizer que nós teríamos mão de obra, a gente teria profissionais que saberiam manusear essas máquinas que a gente vai precisar implantar, entre outras situações que favoreceriam para o ambiente tecnológico ser melhor. Tá dando para compreender até aqui, pessoal? Tá sim, Washington. Qualquer coisa que não fique claro, por favor, me avisem. Então vamos para mais um ambiente, né? Agora vamos falar sobre o ambiente político legal. Esse ambiente, ele diz respeito às leis e às políticas tributárias, ou seja, de cobrança de impostos, a leis e políticas trabalhistas, ou seja, que regularizam como que os funcionários da minha empresa vão estar sendo contratados, as leis e políticas ambientais, ou seja, aplicadas às regras que eu tenho que respeitar para a execução da minha atividade, e também as políticas e leis sanitárias, né, ou seja, que resguardam a qualidade dos meus produtos de forma a garantir a saúde do consumidor deles, né? Então, nesse sentido, tudo que é de lei e que se aplica na regulação do meu negócio eu preciso verificar, né? E, obviamente, em outra seção da minha empresa, eu vou ter uma pessoa, um departamento que vai se especializar apenas em estudar essas leis, essas políticas, e estar situando a empresa do que precisa, né, se adaptar. E aí são muitas coisas, né? O ambiente, por exemplo, de uma área de produção, de filetagem de peixe, ele é todo regulamentado por leis, né? Diz que tipo de piso que a gente tem que colocar, que tipo de parede, né? A gente pode construir qualquer tipo de parede? Não. Até o material de construção, ele é indicado por leis, e a gente tem que construir exatamente como a lei exige, né? A questão da iluminação, a questão das áreas de ventilação, a temperatura do ambiente, tudo isso é regulado e nós temos que cumprir porque se não cumprirmos, uma hora nós vamos ser fiscalizados, nós vamos ser auditados, né? E aí a empresa pode deixar de funcionar. Então é uma área muito complexa essa da político-legal. E por fim nós temos a área do ambiente natural, né, que se caracteriza pela legislação ambiental. E embora a gente já toque nesse assunto no político legal, mas aí a gente dá uma atenção especial, porque a gente está não apenas falando aqui do que está fora da empresa, que a gente tem que atender, mas do que está dentro também, né? Então, toda empresa ela vai causar algum impacto no meio ambiente, né? E uma empresa como a agroindústria, ela tende a causar um impacto muito maior, porque ela está gerando resíduos que, se não forem bem cuidados, eles vão poder estar trazendo a contaminação para o meio ambiente. Então, aqui, além da legislação ambiental, que já é cuidado lá no ambiente da política legal, a gente tem a necessidade de verificar a oferta de tratamento ou comercialização dos resíduos. Ou seja, se uma agroindústria ela gera resíduos, né, você precisa descartar esses resíduos de uma forma ambientalmente correta. E a forma ambientalmente correta não é simplesmente jogar no lixo comum da cidade, né? É você dar uma destinação a qual esse produto ele possa estar com 100% de garantias que não vai trazer nenhum dano ambiental. Então, o que poderia caracterizar essa situação, né?
nas agroindústrias de filetagem de peixe, a gente pode, por exemplo, utilizar tudo que é produto que seria subgerado como um novo produto, ou um subproduto, como a gente chama, né? Então, se o produto principal é o filé do peixe, né, todo o resto a gente vai ter que reutilizar de alguma outra forma. Então, da cabeça do peixe e das vísceras, a gente pode extrair o óleo, né, que vai ser utilizado como biodiesel na indústria de combustível. Depois que a gente extraiu esse óleo, tanto essa cabeça quanto essas vísceras e também as espinhas, elas podem ser processadas para virar ração, né? A pele do peixe a gente pode transformar, aliás, a gente pode revender para curtumes e cooperativas ou lojas de artesanato que vão transformar essa pele em revestimento de bolsas, revestimentos de calçado, né? Ou seja, artigos da moda. Então, basicamente, é, tudo que é subgerado de resíduo, a gente pode dar uma destinação correta, né? Hoje em dia não existe essa desculpa, não tem o que fazer. Não, você tem que procurar um destino correto e fazer com que as emissões de resíduos elas sejam neutralizadas. E o mais interessante é que isso pode gerar, inclusive, uma renda extra, né? Porque você aproveite ou não, né? Se não aproveitar, eu vou vender para outra pessoa esses resíduos, né? Quando eu estou vendendo para que esse produto ele possa ser processado, eu estou ganhando mais dinheiro com um produto que no passado eu descartava, né? Eu jogava no lixo e jogava de uma forma incorreta. Então, o ambiente natural ele ocupa um lugar de bastante destaque na análise externa contextual, que é como nós chamamos essa ferramenta. E é isso, para isso que ela funciona. A gente pega o ambiente externo, né, e aí a gente vai ter apenas uma alteração no ambiente natural, onde a gente exclui o ambiente interno, mas que é completamente voltada a gente entender o que está fora da nossa empresa e a gente tem que se situar para poder ter boas práticas de funcionamento da nossa empresa, né? E nisso a gente considera esses 6 cenários para fazer a nossa análise externa e contextual. Análise sociocultural, ambiente demográfico, análise econômica, análise do ambiente tecnológico, análise do ambiente político-legal e análise do ambiente natural. Ficou tudo claro, pessoal? Ficou sim, Washington. Aí, no caso, Austin, a gente está fazendo uma análise de uma agroindústria qualquer, certo? Eu estou aplicando um exemplo específico, que no caso seria a agroindústria de filetagem do peixe tilápia, né? Mas a gente pode aplicar a qualquer tipo de empresa. Ok. Ok? A Giane pediu para o senhor repetir a política legal. Certo. Ok, Gênia. O ambiente da política legal diz respeito à preocupação da empresa em atender o que as leis, né, exigem que uma empresa como a nossa, pode ser de qualquer setor, né, ela tem que atender, né? Então, a lei no que diz respeito a aspecto tributário, ou seja, quais impostos eu vou ter que pagar, né, seja para o município, seja para o estado, seja para o país, para que a gente possa comercializar nossos produtos. As leis trabalhistas, quais impostos eu vou pagar para o governo para manter alguns funcionários e quais as taxas que eu pago para instituições como da Previdência Privada, que garantem ao trabalhador todos os direitos que ele merece a partir do momento em que ele tem um contrato de trabalho, né? As leis no que diz respeito a aspectos ambientais, né? O que eu tenho que respeitar no que diz respeito às exigências de leis ambientais, como, por exemplo, o próprio descarte correto dos meus resíduos agroindustriais, né?
o que que a lei ambiental diz que eu tenho que fazer no que diz respeito a consumo de água, consumo de energia, a, a limpeza dos meus equipamentos, né? Tudo que existe de lei no que diz respeito a essas questões ambientais, eu vou ter que estudar e estar ciente. Leis no que diz respeito a aspectos sanitários, né? Ou seja, a ações que garantam a qualidade dos meus produtos e efetivamente garantam a saúde dos consumidores que irão consumir, né? Todas as leis que regularizam como que eu devo fazer o processamento do meu produto, como é que eu posso estocá-lo, como é que eu posso comercializá-lo, garantindo a qualidade do produto, é o que eu vou ter que me preocupar com essa questão, né? Então, basicamente, a gente resume esse ambiente nesses 4 aspectos: aspectos tributários, trabalhistas, ambientais e sanitários, onde todos eles nós temos diversas leis que regularizam como que a minha empresa ela vai trabalhar, né? Então, por isso eu tenho que estar ciente de todas elas e colocar em prática. Ok, Jane? Por nada. Ela colocou sim. Ah, você já tá vendo o chat? Ah, esqueci de avisar, eu já consigo visualizar, viu? Eu instalei uma extensão e agora eu consegui visualizar em algumas apresentações, como essa. Ok. Vamos então para a próxima ferramenta, tá? Essa a gente chama de análise externa transacional, né? Assim como a anterior, ela tem como foco, né, como objetivo, a gente olhar para o que está fora da nossa empresa, né, uma análise externa. E transacional, porque ela vai olhar aí com uma visão 360, né, ou seja, toda a nossa volta em quem que a gente está trocando informação e estabelecendo relações. Então, para construir uma análise externa contextual, a gente vai trabalhar com 4 participantes principais, que são os fornecedores, os clientes, os concorrentes e os chamados stakeholders, né? Eu já conversei com vocês pelo menos 2 vezes sobre os stakeholders, né? Todo mundo lembra? O que que são? Vamos lá? Ou sim ou Pode, não? pode relembrar um pouco, Austin? Sim, stakeholders, né, de uma forma bem simples, são todos os interessados em uma determinada empresa ou instituição, né? Ou seja, todo mundo com quem você tem que interagir, que tem algum interesse de colaboração com você, com a sua empresa, é chamado de stakeholder. Vamos pegar, por exemplo, a nossa escola. Quem são os stakeholders? Quem é interessado na nossa escola? Me digam aí. Seria todos envolvidos no processo, no caso, os alunos, os professores, né, a direção, Pois bem, até mesmo. alunos, funcionários, né, como professores, pessoal de limpeza, etc., mas também são interessados os pais de vocês, né? É interessada a própria comunidade escolar, né? Quando a gente realiza, por exemplo, eventos abertos, como a nossa Feira de Ciência, o Arraiá Junino, né? Aliás, que saudade, né? Mas, enfim, são ações que integram a comunidade, né, a chamada comunidade escolar. Então, mesmo que uma família ela não tenha filhos, mas ela tem alguma participação, ela tem interesse do que está acontecendo, porque a escola ela presta um serviço para a sociedade. As empresas, né, que futuramente poderão estar contratando vocês, são stakeholders, porque elas têm interesse na mão de obra que é formada lá. Outras instituições, como por exemplo o IFCE aqui de Jaguaruana, ou as universidades e institutos tecnológicos que funcionam aí em cidades próximas como Aracati, Russas e Limoeiro, eles também são stakeholders, porque vocês, quando concluírem o ensino médio, são potenciais clientes para eles.
E o próprio governo, né, que mantém essa instituição também é um stakeholder, né? Então, todo mundo que tem alguma relação com uma instituição é um stakeholder. Ficou bem claro agora? Ficou assim, Washington. Obrigado. Por nada. E vamos recordar, tá? Não vamos esquecer mais essas informações. Então, continuando. A gente, para construir nossa análise externa transacional, a gente tem que reconhecer esses quatro participantes: fornecedores, clientes, concorrentes e os stakeholders. E aí você deve lembrar que o stakeholder, né, vai estar incluso os próprios clientes, fornecedores e às vezes até os concorrentes, se for um concorrente parceiro, por exemplo. Então aqui nós temos um exemplo aplicado, né, à nossa agroindústria de filetagem de peixe. Os fornecedores, nós temos aqui 3 fornecedores, né, lembrando que a gente conversou lá na aula de planejamento, aliás, de projetos de empreendedorismo rural, que na análise de mercado, quando a gente está estudando o fornecedor, a gente vai buscar pelo menos 3, né? Por quê? Porque se eu tiver só 2 ou 1, quando um não puder mais me fornecer o produto, eu vou ficar sem poder produzir, né? Então aqui nós temos 3 exemplos de fornecedores. Mas é importante lembrar que aqui eu estou aplicando apenas ao produto principal, que no caso é o peixe, para eu poder produzir o filé. Então eu tenho aqui uma associação de pescadores, uma piscicultura privada, uma cooperativa de produção de peixe, né? Mas eu precisaria de outros produtos, como os fornecedores de embalagem para o meu produto, para fornecedor de rótulos para o meu produto, entre outros que são necessários para que eu considere como insumo de produção e fornecer esse filé de peixe, né? Então aqui eu estou aplicando apenas ao insumo principal, que é o peixe para eu produzir o filé. Aqui eu tenho os clientes, né? Foi listado aqui diversos supermercados e mercadinhos, além de frigoríficos, que poderiam vender o produto a qual eu vou comercializar. E aqui deixando bem claro que esses aqui são os clientes da agroindústria, né? Os mercados, os supermercados. Quem comprar o produto nesses locais, né, é o meu consumidor final. Então, o meu cliente não são os consumidores finais, embora ele tenha muita importância para mim. Aqui eu tenho concorrentes e na análise de mercado foi verificado que a agroindústria ela não teria concorrentes, né? Ou seja, não tinha nessa região do Sertão Central Cearense nenhuma empresa que produzisse, pelo menos naquela época, o filé de peixe e entregasse ele no mercado. Então, como eu não tenho concorrentes diretos, que é o que vende o mesmo produto que eu tenho concorrentes indiretos, que concorrentes que não vendem o mesmo produto que o meu, mas vendem um produto que pode substituir o consumo do meu, né? Então, se eu estou falando de peixe, eu estou falando de alimentação. E alimentação de quê? De proteína, né? Proteína animal, inclusive. Então, qual seria produtos que eu poderia substituir pelo consumo do peixe? Ou seja, se o consumidor acha que o meu filé de peixe está caro, o que ele poderia comprar então como um produto substituto para atender a necessidade dele de proteína? Qual seria o exemplo? Outros tipos de carne? Sim. Exemplo? Carne bovina, vários tipos. Exatamente. Mas é isso que eu quero ouvir, os vários tipos, né? Carne Galinha também, né? bovina, exatamente, carne bovina, o frango, ovos, né, que inclusive é uma das maiores fontes de proteína. Isso de produtos mais naturais e a gente pode avançar, né, carne suína também, produtos embutidos, como por exemplo linguiças, carnes em latas, ou seja, a gente tem muitas fontes de proteína disponível, né? Então, se o peixe está caro,
tudo bem, eu não vou comprar o peixe, mas eu ainda preciso, né, na minha dieta básica de ser humano, consumir proteína. Então, eu vou procurar outro produto que substitua esse consumo. E eu compro o ovo, eu compro o frango, eu compro a carne, eu compro o que for mais barato ou que tem uma qualidade mais diferenciada, certo? Então, isso é que é um produto substituto. É um produto que não é igual ao meu, mas ele tem a mesma função que o meu, que é atender uma determinada necessidade, né? Outro exemplo, né? Se eu sou consumidor de suco de uva e o suco de uva está caro, eu posso comprar o suco de laranja. Não é o mesmo produto que o meu. É suco, mas não é de uva, né? Mas ele pode substituir. Ou eu poderia não comprar suco e comprar refrigerante ou bebida láctea, né? Que vai suprir a minha necessidade de bebida. Ok? Ficou bem clara essa questão? Ficou assim. Então, daí a necessidade de haver essa preocupação, né? Não é apenas um concorrente que vende o mesmo produto que seu, que vai ser uma ameaça, né? Produtos substitutos também a gente tem que ter ciência que podem ser nossos concorrentes, né? E aí, nesse caso, aqui na nossa análise transacional, nós não estamos citando quais são os produtos substitutos, mas a gente conversou agora há pouco sobre quem poderiam ser. E o ideal era listar, inclusive, quem são as empresas e as marcas, né, que são os concorrentes aí indiretos, substitutos. Agora, no último quadrante da análise externa transacional, nós temos os stakeholders, né? E aí a gente começa do mais importante, digamos assim, que quem é que deve ser o stakeholder mais interessado na empresa? O próprio dono, né? Então, o dono da empresa ele vai ser o principal stakeholder, e aí em seguida vai vir os funcionários, os fornecedores, e aí entra, inclusive, os mesmos agentes que a gente já tinha estabelecido no quadrante, como os fornecedores, clientes e os concorrentes, né? A gente acrescenta também os clientes finais, né? E aí a gente vai colocar também entidades, né, que podem dar suporte à nossa empresa, como a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que vai fiscalizar se toda a legislação ambiental está sendo atendida, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que cuida do que diz respeito a como que a agroindústria está trabalhando no que diz respeito ao fornecimento e à produção do peixe, né, que é um produto a qual esse conselho pode ficar responsável por dar orientação. A Agência de Desenvolvimento Estadual do Ceará, que vai cuidar dos aspectos tributários da empresa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para poder fiscalizar se todas as normas e leis do que diz respeito a aspectos de qualidade estão sendo atendidas. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o famoso INMETRO, né, para saber se o produto que você está colocando no mercado atende às questões que são exigidas em lei, no que diz respeito ao tamanho da embalagem e questões que garantem a qualidade desse produto dentro da embalagem. O Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, né, que pode estar com alguma parceria para o surgimento dessa empresa, como, por exemplo, dando consultoria. E aí os mais tradicionais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca e Aquicultura, o Ministério do Trabalho. Esses aqui, na época, foram listados, mas esses três últimos ministérios, na verdade, nem existem mais, né? Só o da Agricultura. A Prefeitura de Baretama, né? A Prefeitura do município, a qual o negócio está sendo implantado, o Governo do Estado e o Governo Federal, né? Além desses, a gente poderia citar outros, como empresas de consultoria que poderiam estar ajudando essa empresa a ser instalada, entre outros, né? Ou seja, qualquer entidade que vai ter alguma relação com a empresa é um stakeholder, né? Por isso a gente
lista todos eles, porque com cada um deles a gente vai ter uma relação, seja fornecendo documentos, seja fornecendo informação, seja oferecendo o próprio produto, né? Todos eles a gente vai trocar algum tipo de informação. Então, daí a importância da gente listar todos eles. Então, essa é a função da análise externa transacional. É a gente reconhecer quem são nossos fornecedores, clientes, concorrentes e stakeholders. A gente tem que ter o nome de cada um. E de uma forma mais ampla, além dessa ferramenta, a gente tem que ter endereço, né, os contatos como telefone, para que a gente possa entrar em contato sempre que necessário. Isso nos ajuda na organização do nosso negócio e no estabelecimento das relações comerciais. Ficou tudo claro, pessoal? Como funciona essa ferramenta e a importância dela? Ficou sim. Então vamos avançar para mais uma, né? Que trata da... Eu vou deixar essa aqui, vou pegar apenas as principais, porque o nosso tempo está bem curto, mas vocês depois vão poder consultar no material que vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula. Vamos falar sobre a análise das 5 forças de Michael Porter, né? O Michael Porter é um dos autores mais importantes da literatura do marketing mundial, né? E essa ferramenta ela é muito utilizada também no ambiente empresarial. Qual a importância dela? Ela reconhece que uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios de uma empresa sobreviver no mercado é a possibilidade de uma empresa não conseguir sobreviver, né? Ou seja, ela ser vencida por uma concorrente, ela não conseguir saber lidar com o consumidor. Então, nesse sentido, com essa ferramenta você consegue estabelecer os pontos principais que, segundo esses 5 pilares que o Michael Porter apresenta, podem fazer toda a diferença na construção de uma estratégia que faça com que uma empresa ela tenha seu sucesso empresarial, né? Nesse sentido, as 5 forças de Michael Porter ela se estabelece entre a rivalidade entre os concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores. O que é poder de barganha? É o poder de negociação, né? Ou seja, quando a pessoa vai comprar alguma coisa e negocia, né, consegue ter um preço mais atrativo, um prazo melhor, isso é poder de barganha. Você conseguir negociar a partir da sua conversação, né? Ter palavras que consigam convencer o outro daquilo que você deseja. Então, o poder de barganha dos fornecedores e também o poder de barganha dos clientes, né? Além da ameaça de produtos substitutos e da ameaça de novos entrantes, que são os novos concorrentes. Vamos agora ver como ficou a análise de as 5 forças de Michael Porter aplicado a essa análise de agroindústria que a gente está estudando, né? Com relação à rivalidade entre os concorrentes. A gente verificou agora há pouco que basicamente a agroindústria ela não teria concorrente direto, mas teria concorrente de produtos substitutos, né? Além disso, a principal informação que a gente conseguiu para poder aplicar aqui na análise das 5 forças apesar de existir pouca concorrência, né, além de ser uma concorrência indireta, deve-se estar atento à relação do preço do produto, à busca de inovação, marketing e etc., para que se possa liderar a competitividade no mercado, né? Ou seja, fica-se claro aqui que a gente tem possibilidade da agroindústria dar certo, mas a gente tem que ficar atento ao preço, né? Porque se o preço ele ficar no nível que não é aceitável para o consumidor, né, isso pode representar uma ameaça, porque nós temos produtos que são concorrentes, não diretos, mas são indiretos. Então, eles podem substituir o nosso, né? Então, para isso, a gente tem que buscar inovação, e isso pode vir justamente do marketing, como, por exemplo, uma campanha de marketing muito agressiva
para que as pessoas tenham mais interesse no consumo de peixe, né? O brasileiro, ele come pouco peixe, pessoal, né? Ele come pouco peixe considerando outros países e para as características, né, de um país tropical que tem tantas boas condições de poder produzir, a gente poderia ter um consumo muito maior. E acredita-se que isso não acontece justamente por serem baixas o índice de marketing voltado à criação desse mercado, né? Veja, por exemplo, quantos comerciais você vê na televisão de anúncio de um filé de peixe. Então, acho que talvez vocês nunca tenham visualizado, porque eu mesmo nunca vi, né? Agora, se eu perguntar para vocês, se vocês já visualizaram um comercial, por exemplo, de um peito de frango, de um peru, de uma determinada carne, certamente vocês já viram, de linguiça, né? Ou seja, por que que o consumo, e estou vendo aqui que vocês estão sinalizando, né, que de fato não viram, em relação à propaganda de peixe, mas já viram muitos em relação a outras proteínas, né? E aí essa é a questão. Por que que o consumo, então, é maior de frango, de carne de gado e suína no nosso país? Justamente porque existe um marketing mais agressivo. Todo dia, a Sadia, a Perdigão, a Friboi, ela está nos nossos comerciais de TV, de rádio, de internet, né? Então isso ajuda a criar esse comportamento no consumidor de ir atrás daquilo que está sendo apresentado para ela, né? E às vezes a gente não percebe, acha que o marketing não tem tanta essa capacidade de nos influenciar. Mas esse é um bom exemplo que sim, né? Os nossos hábitos alimentares, entre outros, eles são estimulados pelo aquilo que a gente vê, né? E quando a gente para pensar, quantos e quantos produtos, né, que às vezes até não tem um preço caro e que a gente não tem interesse de consumir, né? Isso se dá justamente pela essa falta de apresentação, de uma presença maior nos canais de mídia para poder fazer a diferença e a gente ter outros produtos sendo consolidados, né, na dieta do brasileiro. E olha, são muitos produtos que de fato teríamos essa possibilidade, né? Mas obviamente isso também não acontece porque estratégia agressiva de marketing envolve muito dinheiro. Bem, então isso foi o que a gente conseguiu verificar, né, em relação à rivalidade entre concorrentes, buscar inovação em marketing para poder aproveitar esse benefício de ter pouca concorrência, né? Agora vamos em relação às outras 5 forças apontadas aqui pelo Michael Porter. Poder de barganha dos fornecedores, né? A gente estabelece contrato com os nossos fornecedores, né, principalmente do peixe, além das embalagens, dos rótulos. E o que a gente verificou na análise de mercado é que ao fim do período contratual, né, normalmente quando a gente tem um fornecedor, a gente mantém um contrato que pode ser de 6 meses, 1 ano, até mais do que isso, porque assim a gente prende o fornecedor a nós a um determinado período de tempo, né? Só que após o período de tempo, né, verificou-se que os fornecedores de tilápia poderiam exigir aumento do preço do produto fornecido. Ou seja, com o contrato eles não poderiam aumentar o preço até o fim do contrato, né, mas depois que o contrato terminou eles poderiam negociar. Então isso é uma ameaça. E se é uma ameaça, eu tenho que já ter uma estratégia. É para isso que serve a ferramenta das 5 forças de Michael Porter. Se eu sei que quando o contrato terminar eles podem querer negociar, então eu já tenho que ter estudado no meu departamento de marketing financeiro o que pode acontecer. Eu vou poder aceitar um aumento dos insumos do meu produto? Se sim, eu vou ter que repassar esse preço para o consumidor? Se não, eu posso conseguir com o outro fornecedor um preço mais barato, né? Então, antes que o problema surja, eu já vou tendo as soluções sendo buscadas, né? Por isso que é tão importante a gente prever o que pode acontecer de errado lá no futuro. Então, isso é uma previsão. Pode ser que os fornecedores não queiram aumentar, mas se acontecer, a gente já conseguiu verificar que isso é possível.
Aí vem a ameaça dos produtos substitutos, né? Que é outra força apresentada aqui. Foi verificado que existe baixa nos preços e mais ofertas de carnes vermelhas. Isso aqui só podia ser, né, em 2011 e 2012, porque isso está muito fora da nossa realidade hoje, mas, em contrapartida, nós temos baixas em outros proteínas no dia de hoje, como, por exemplo, os ovos, né? E aí, no caso, ele apresenta, né? Pode haver baixa nos preços de maior oferta de carnes vermelhas, frangos e outros pescados, né? Outro tipo de peixe. E podem diminuir a preferência do consumidor pelo filé, né? Se diminui, isso quer dizer que a gente pode perder vendas. E essa ameaça de produto substituto é justamente o que a gente também consegue verificar aqui como ponto principal da rivalidade entre os concorrentes, né? Como é que a gente pode superar isso? Justamente com a estratégia que está exposta aqui, a inovação e um marketing mais agressivo. Vamos para outra força aqui do Michael Porter. Poder de barganha dos clientes, né? Verificou-se que os clientes exigem sempre mais qualidade por um menor preço de bens e serviços e podem colocar a agroindústria sob pressão. Ou seja, principalmente num cenário onde as carnes, né, como frango, carne de gado, suínos, ficarem mais baratos, o consumidor que compra o peixe, ele pode exigir que o produto também tenha um valor mais baixo para poder acompanhar esse ritmo. Ou que tenha algumas estratégias que sejam mais interessantes, como aumentar o valor da quantidade do produto dentro da embalagem, né? Ou seja, o cliente ele pode requerer da empresa algumas ações. É óbvio que essa aqui é uma ação que pouco acontece, porque hoje a gente ainda não vê o cliente tomar muito partido, embora as redes sociais tenha mudado muito isso nos dias de hoje, né? Mas essa questão de boicote, de compra de um determinado produto, é fraca no nosso país em relação a outros países, como o europeu, por exemplo, onde nós tivemos, por exemplo, em 2019, clientes boicotando supermercados que estavam comprando produtos brasileiros porque havia toda aquela polêmica de que o Brasil estava desmatando e os produtos estavam chegando lá, vinham de uma origem não certificada do ponto de vista ambientalmente correto, né? Então, qualquer situação pode desencadear que os clientes tenham alguma atitude de negociação. E embora isso seja difícil, né, seja raro no nosso país, mas a agroindústria ela tem que estar atenta a isso. E o último ponto aqui da análise das forças de Michael Porter é a ameaça dos novos entrantes, ou seja, a ameaça de que surja um novo concorrente, né? Então, se verificou que o sucesso do negócio na região pode desencadear novos interesses empresariais no setor. Ou seja, a partir do momento que a empresa consegue introduzir um produto que é novo em uma região, que é novidade, isso é muito positivo, né? As pessoas vão comprar, elas têm interesse, elas têm acesso agora a esses produtos que elas não tinham. Mas isso costuma ser um céu nos primeiros meses, nos primeiros anos, porque depois muitas pessoas vão visualizar que essa oportunidade de negócio ela também pode ser aproveitada, né? E aí começa a haver os concorrentes. No caso aqui específico, como conversamos, a agroindústria ela não tinha concorrente indireto, tinha apenas concorrentes indiretos. Mas a partir do momento em que ela se estabelecer no mercado, muitos outros empreendedores podem se atentar que existe uma oportunidade delas também participarem desse mercado. Veja um exemplo bem prático, né? Há 10 anos atrás surgia aqui no nosso país uma empresa internacional chamada Netflix, que trazia um modelo de negócio completamente novo ao mercado do consumo de vídeo, né? De lá para cá, ela se tornou a maior empresa do setor, porque trazia um negócio completamente inovador, destruindo inclusive a cadeia de produção de aluguel de vídeo, e de lá para cá ela só vem ganhando diversos concorrentes, né? Se a gente pegar
o nosso setor específico e a nossa cidade específica de Jaguaruana, a gente tem, por exemplo, a produção de camarão, onde lá no início dos anos 2000, alguns empreendedores tiveram, né, essa ideia fantástica de produzir esse produto num local que tinha todas as condições climáticas favoráveis para você poder produzir esse produto. O negócio deu tanto certo que chamou o interesse de diversos outros produtores e Jaguaruana chegou a virar uma referência na produção desse produto, né? Então, quando a gente traz um produto muito inovador, né, a gente consegue enxergar uma oportunidade de negócio que só nós conseguimos visualizar. Quando a gente inicia-se no mercado, outras pessoas também vão visualizar, né? E aí a gente vai ter um novo problema a ter que cuidar, né, para poder se manter competitivo no mercado e os outros concorrentes não façam melhor do que nós. Ok, pessoal? Quando for na aula de amanhã, a gente conversa, que eu já estou estourando aqui o tempo de vocês, para poder verificar se todo mundo entendeu as ferramentas. Então, em virtude da gente não ter concluído a aula, eu não vou disponibilizar a atividade de hoje, tá? Mas aí amanhã a gente conclui e vou disponibilizar para vocês. O link do formulário da frequência já está aí disponível. Agradeço pela presença de todos e até amanhã.